Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora Maiana, temos novidades sobre xenotransplantes? As pesquisas visando aprimorar o xenotransplante, isto é, o transplante de órgãos de suínos para seres humanos, têm avançado significativamente, de tal modo que o FDA nos Estados Unidos, que equivale à nossa Anvisa, já autorizou o primeiro ensaio clínico com rins de suínos para pacientes em hemodiálise, sem chance de conseguir um doador compatível. Entretanto, ainda há muitas questões a serem respondidas. Qual é o número exato de genes suínos a serem silenciados, que chamamos de knockout, para prevenir a rejeição aguda? Se deve ou não ser introduzido genes humanos nos suínos, que chamamos de knock-in? E, principalmente, como controlar a rejeição? Também questiona-se se é necessário silenciar os chamados PERVs, que vêm de Porcine Endogenous Retrovirus, isto é, vírus que fazem parte do genoma dos suínos. Alguns grupos defendem que é necessário, enquanto outros acreditam que não. É importante lembrar que mesmo em transplantes entre seres humanos, as pessoas que recebem o órgão transplantado precisam receber drogas imunossupressoras durante toda a vida. Então, nesse sentido, novas estratégias estão sendo constantemente pesquisadas para aprimorar o xenotransplante e controlar a rejeição. E qual é a novidade? No último congresso sobre células-tronco, que ocorreu em junho em Hong Kong, os pesquisadores injetaram células humanas no líquido amniótico de fêmeas de camundongos durante a gestação. E, surpreendentemente, os animais que nasceram tinham células humanas no intestino, no fígado e no cérebro. Esses animais, que têm uma mistura de células humanas e células animais, são denominados quimeras. E para aprimorar a fixação das células humanas, os pesquisadores usaram células pluripotentes IPS, que, como se sabe, têm o potencial de formar todas as linhagens celulares humanas. Isso, obviamente, teria que ser controlado se a ideia é atingir um órgão específico. E como foi feito o experimento? Para melhorar, então, a resistência das células humanas, os pesquisadores formaram organoides em 3D, antes de injetá-las no líquido amniótico. E para garantir que elas chegariam ao órgão-alvo, esses organoides foram diferenciados em organoides intestinais, hepáticos e organoides cerebrais, que correspondem à córtex cerebral. Isso é, a ideia era realmente direcioná-los para esses três órgãos. E o que foi observado? Um mês depois do nascimento, os filhotes tinham cerca de 10% das células humanas nos intestinos, o que correspondia a 1% das células totais. A proporção de células humanas e no fígado e cérebro foi menor, ou seja, os pesquisadores concluíram que o sucesso foi modesto. Eles querem melhorar a estratégia. Mas a boa notícia é que as células humanas aparentemente estavam funcionando. Por exemplo, as células do fígado estavam produzindo a albumina humana, uma proteína hepática. Além disso, as células humanas estavam presentes 2 meses depois do nascimento, o que mostrou que eram estáveis. Quais são os próximos passos? A pesquisa foi apresentada em congresso e o trabalho ainda não foi publicado. E é importante lembrar também que foi feito em camundongos e não sabemos se os resultados podem ser reproduzidos em animais de grande porte, como os suínos, por exemplo. Mas eu fiquei pensando que talvez, se isso for feito em suínos geneticamente modificados para serem doadores de órgãos, isto é, injetar os organoides humanos nas porcas geradoras dos suínos geneticamente modificados durante a gestação. Talvez o contato prévio com células humanas diminua o risco de rejeição quando os órgãos forem transplantados. Mas, por enquanto, isso é só uma especulação. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.